Você já se sentiu diferente? Desde muito nova, eu sempre me senti diferente e que não pertencia às garotas da minha idade. Parecia simplesmente que eu era uma peça de quebra-cabeça faltando, que não se encaixava no meio das outras. O que fez eu perceber que eu era a tal dita criança estranha. Oi, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Eu me chamo Haru e neste vídeo eu irei falar a minha experiência tendo sido essa criança estranha. Devemos iniciar com um tópico. O que é a criança estranha? Criança estranha é um termo que é popularmente utilizado na internet para definir pessoas que, quando mais novas, possuíam gostos fora do padrão da época e não se encaixavam em determinados grupos sociais. Um termo que, creio eu, ser muito mais comum utilizado na internet do que na vida real. Em resumo, ser a criança estranha para muitas pessoas dentre os anos de 2014 a 2017 era ser a criança que gostava de mídias de terror como Five Nights at Freddy, youtubers da comunidade de jogos como o Cellbit e consumir mídias que não eram muito populares na época, como animes. Com isso explicado, podemos ir para a parte que creio que muitas pessoas possam se identificar. Por muito tempo, eu sempre achei que deveria ser como boa parte das pessoas que conheço, aquelas que gostam das séries e músicas do momento. Mas na realidade, isso nunca me agradou. Eu sempre fui uma pessoa que tem gostos peculiares, se assim eu posso descrever. Mas por muito tempo eu sempre fui excluída por ter esses tipos de interesse um pouco mais diferentes do que comumente é visto, que é o primeiro ponto que eu gostaria de pontuar neste vídeo. Exclusão. A exclusão pode estar em diversos aspectos da nossa vida social, dos jeitos mais sutis possíveis, seja de forma direta, como crianças te ignorando e não chamando você para a rodinha de amigos, ou mudarem de assunto quando você quer compartilhar sobre seus interesses pessoais que não são tão compatíveis com as das outras pessoas. Eu, por exemplo, era a excluída do grupo de amigas que eu tinha no primeiro ano do ensino fundamental. Especialmente por eu ser mais diferentona entre elas. Ser aquela que sabia vários jutsus de Naruto, mas não sabia o que era a nova temporada de La Casa de Papel, que era o que estava popular na época. A exclusão ela pode ter efeitos diversos dependendo do tipo de pessoa que você for. Eu mesma só fui me curar dessa ferida e cicatrizar ela após um bom tempo que isso aconteceu. Mas para muitas pessoas, a dor da exclusão ainda persiste no peito mesmo após anos, deixando muitas e diversas sequelas. O que mais tenho memória da época é de consumir muitas mídias com conteúdos de Minecraft, animações indies como Edgeworld, jogos com lores profundas e uma enorme quantidade de conteúdos que uma criança não deveria consumir. Coisas como creepypastas, jogos com temas pesados, tipo Doki Doki Literature Club, e mídias com conteúdo sexual explícito, era o que eu e boa parte das pessoas que vivenciaram essa época da internet consumiram. Conteúdos que, olhando para trás, era impossível de uma criança notar o quão nocivo poderia ser, que é um fator muito importante para as crianças estranhas, o acesso à internet sem supervisão. E foi exatamente essa falta de supervisão à internet que levou muitas crianças, assim como eu, a consumirem conteúdos que envolviam gore, diversas cenas e tipos de abusos diferentes e muitas outras coisas que são extremamente perigosas para uma criança consumir. Apesar de tudo, o que eu vou falar agora pode ser um pouco polêmico e muitas pessoas podem discordar da minha opinião. Mas boa parte do que eu consumi quando pequena, eu não me arrependo de ter visto. Conteúdos que tinham histórias mais pesadas, como Doki Doki Literature Club, que foi um jogo que me marcou muito, especialmente quando eu vi o Cellbit jogando, eu não me arrependo. Eu me arrependo de ter consumido conteúdos que definitivamente não eram para a minha idade, como obras que continham conteúdo sexual explícito,
que infelizmente é um tipo de assunto que vai atrair a atenção das crianças, porque elas não têm acesso a isso de uma forma educacional e é uma coisa que é nova para elas e é uma coisa que é vista como muito legal por muitas crianças, infelizmente. O terceiro tópico que eu irei pontuar neste vídeo é a nostalgia e o apego. Boa parte dos youtubers que eu consumia na época moldaram boa parte dos meus interesses e humor atual. Muitos que eu assistia antigamente eu continuo acompanhando, como o Saiko e o Ícaro, o Cellbit, o Corey, que foi um grande responsável pela minha fixação em FNAF por anos, e outros eu deixei de consumir o conteúdo porque não faziam mais parte dos meus interesses enquanto eu crescia, como o Gato Galáctico, por exemplo. E o que diferencia as crianças que cresceram e as que não cresceram com esse tipo de conteúdo é o apego que a gente tem ao lembrar de como era bom. Sabe, eu amava chegar na escola e passar o dia todo vendo alguma minissérie de Minecraft do Authentic Games, ou qualquer coisinha que fosse de FNAF, de DDLC, que é Doki Doki Literature Club, algum episódio de Sword, alguma creepypasta nova. É simplesmente algo que faz você querer consumir mais e mais e mais de um jeito bom, sabe? Porque esse tipo de hobby, ele pode te levar a hobbies que vão abrir muitas opções boas para você futuramente. Por exemplo, um dos meus hobbies é a escrita. E eu iniciei a escrita exatamente porque eu queria explorar e analisar os personagens das mídias que eu gostava, como mídia de anime e mangá. E uma coisa que eu tenho certeza que instigou muitas crianças a começarem determinados hobbies é exatamente porque elas queriam se espelhar nos conteúdos que elas estavam consumindo. Como muitas crianças foram instigadas a iniciar o hobby de desenho exatamente porque gostariam de recriar cenas dos animes que elas assistiam. E isso pra mim é a magia de você ser uma criança que cresceu consumindo conteúdos totalmente diferentes do que era mostrado pra vocês em televisões abertas, como desenhos mais famosinhos como Barbie, Bob Esponja e etc. Por isso, eu já não me deixo afetar por comentários negativos que façam sobre o que eu gosto. Minha paixão por jogos me levou a conhecer um pouco de tudo, como a cultura de diversos países, a história, filosofia e até mesmo conhecer a mim mesma como um indivíduo. Tudo isso moldou quem eu sou hoje, meu gosto para música, roupas, pensamentos e filosofia de vida. E honestamente, eu não faria de outra maneira. Eu amo ser quem sou, eu amo consumir o que eu gosto e eu amo a minha paixão pela cultura geek. Enfim, aqui eu me despeço de todos vocês. Se alguém assistiu esse vídeo, eu realmente agradeço, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer e eu espero que tenha ficado bom para uma primeira vez. E eu espero que eu possa estar trazendo muitos mais conteúdos. Muito obrigada Muito obrigada a quem assistiu até aqui e até a próxima. Talvez.